Hey guys! Today we have a class about prepositions. Essa é a primeira aula da série sobre preposições. Hoje vamos entender o que elas são, como utilizá-las e alguns erros comuns que cometemos com elas. Algo que nunca é recomendado por nossos professores é que vocês façam uma tradução direta do português para o inglês. Afinal, algumas coisas até funcionam, mas em muitos casos não fazem sentido. Muitas vezes a tradução literal de uma preposição do português para o inglês pode soar correta para nós, porém está incorreta. Hoje vamos ver alguns exemplos comuns de erros que nós brasileiros cometemos. Mas primeiro, vamos entender. O que é uma preposição? Uma preposição é uma palavra utilizada para expressar uma relação entre outras duas palavras que estão próximas. Digamos que elas pegam duas partes diferentes de uma frase e dão sentido a ela. Sem a preposição, a frase não faria tanto sentido, pois ficaria incompleta. Por exemplo, se eu digo He lives Brazil. Ele mora Brasil. A frase fica incompleta, pois nos falta algo que ligue he lives e Brasil. Nesse caso, a preposição é in. He lives in Brazil. Em alguns casos que temos preposições em português, simplesmente não temos em inglês. Por exemplo, nós dizemos em português, eu gosto de você. Mas no inglês não usaremos esse de na frase, sendo incorreto dizermos algo como I like of you. O correto então é I like you. Agora vamos analisar alguns erros que cometemos. Vamos iniciar com a diferença entre a palavra believe, sem preposição alguma, e believe, com a preposição in. I believe you. I believe in you. Na primeira frase, I believe you, estamos dizendo que acreditamos em algo que a pessoa nos disse. Temos confiança no que a pessoa está nos dizendo. Tomamos aquilo como verdade, mesmo que às vezes não existam provas daquilo. Acreditamos na palavra da pessoa. Já na segunda frase, I believe in you, estamos dizendo que temos fé ou confiança na capacidade daquela pessoa em realizar algo. Acreditamos que esta pessoa será bem-sucedida em determinada coisa. Imagine um diálogo entre uma mãe e um filho. Did you break the vase? No, Mom. It was the dog. Okay, I believe you. Agora imagine o treinador de algum esporte, como por exemplo o futebol americano. Ele vai fazer uma substituição e vai colocar um jogador que, no ponto de vista dele, fará a diferença. Ele quer motivar o jogador. Nesse caso ele diria, I believe in you. A próxima palavra é depend. No português dizemos coisas como crianças dependem de seus pais. E geralmente traduzimos de como of. Por isso é comum que alunos digam Children depend of their parents. Esta frase está incorreta. A preposição correta após depend é on. Children depend on their parents. You can't depend on your family forever. Most of the local population depend on fishing for their income. Em português dizemos que uma pessoa é casada com outra. Com seria with. Então geralmente traduzimos como Frank is married with Mary, o que também é incorreto. Utilizamos to para dizermos que uma pessoa é casada com outra. Frank is married to Mary. I'm married to a beautiful woman. He got married to an American girl. Married with também existe, porém é utilizado em outra situação.
Por exemplo, she's married with 3 children. Neste caso, ela não é casada com as crianças, e sim casada e tem 3 filhos. A última palavra da aula é time. Vamos ver a diferença entre on time e in time. On time significa na hora, algo pontual, exatamente no horário marcado, nada antes nem depois do horário planejado. Por exemplo, he's always on time. Significa que ele é sempre pontual, sempre chega na hora certa, ele não se atrasa. Talvez chegue aí com uns 4 ou 5 minutos de antecedência, porém nunca chega muito cedo nem após o horário. A ideia aqui é expressar pontualidade. Some more examples. My job interview is scheduled for 4 p.m. If I arrive at 4 p.m., I am on time for the interview. Agora vamos ver in time. In time é a tempo, em tempo para algo. Quando utilizamos in time, queremos dizer que havia um certo horário para você chegar em um compromisso e você chegou com uma certa antecedência. Assim você terá tempo suficiente ou de sobra antes do início deste compromisso. Por exemplo, the meeting was scheduled for 10 a.m. I arrived at 9:30 a.m. I arrived in time to have some coffee before the meeting. That's the end for today, guys. Have a nice week and take care.